Criado para ser uma alternativa mais rápida no processo de reforma agrária, o programa Banco da Terra, ao que parece, não atingiu os objetivos. O maior problema tem sido a inadimplência. Agricultores que compraram terras, mas não conseguiram honrar as dívidas. Para nos falar mais sobre o programa, está aqui conosco o presidente do Instituto de Terras de Alagoas, Geraldo Magela. Bom dia, presidente. Bom dia. Por que então esses problemas aconteceram nessa iniciativa do governo federal? Olha, esse problema da dívida dos agricultores não atinge especificamente só os assentados do programa Banco da Terra. Atinge a agricultura familiar como um todo e a agricultura de um modo geral. Os médios e os grandes também têm problemas com inadimplência. Agora, no caso específico do Banco da Terra, o Banco da Terra, quando foi criado, alguns créditos que para os assentados do INCRA, por exemplo, do MST e dos outros movimentos, estão tendo condições melhores do que os assentados do Banco da Terra. E agora nivela com essa medida provisória 432, que tem um abate de entre 30% e 40%, 40% para os agricultores do semiárido nordestino. Então isso, tanto no juro quanto no principal, nas parcelas, isso vai melhorar bastante a situação econômica dos assentados e dará, sem dúvida, uma melhor condição de trabalhar com a renegociação e com a possibilidade real de contrair novos financiamentos. Pois é, aqui em Alagoas, 780 agricultores, receberam aí o financiamento. O índice de inadimplência é em torno de quanto? Olha, ele é alto. Pelo seguinte, os créditos não foram individualizados no início, que é um erro. Então, os créditos eram coletivos, da associação. Então, basta um inadimplente, todos se tornam inadimplentes. Então, a partir dessa arquitetura jurídica que se provou na prática que não funcionava e não dava um sentido coletivo de organização dos assentados, isso acabou virando um grande problema, que agora, com a individualização da dívida e essa renegociação, isso eliminará e dará um novo fôlego, sem dúvida, aos agricultores do programa do Banco da Terra. Quando o Banco da Terra foi lançado, eu me lembro bem, eu fiz reportagens sobre isso, os movimentos resistiram muito a essa iniciativa. E aí houve uma mudança, o Banco da Terra hoje já não existe mais como Banco da Terra, com esse nome? Não, houve uma substituição no governo Lula, um programa chamado Crédito Fundiário, que tem a mesma concepção e dá melhores condições, iguala às condições dadas aos assentados dos movimentos sociais. Então, qual é a diferença entre os movimentos sociais e o Crédito Fundiário e o Banco da Terra? É que os agricultores que entram nesses dois programas, que entraram no Banco da Terra e que entram no Crédito Fundiário, eles compram a terra e eles vão pagar a partir do terceiro ou quarto ano que compraram, que adquiriram a propriedade. Então há uma diferença fundamental nisso, entre comprar e ser assentado pelo processo de desapropriação do INCRA. O senhor considera que essa compra é a juros altos? Não, o juro é baixíssimo. O juro é baixo. Agora, o que estava pegando mesmo era a questão de não ter a dívida individualizada. Cada um contrair a sua dívida e cada um pagar de acordo com o seu trabalho, com a sua capacidade de se organizar como um pequeno agricultor. Mas segundo uma pesquisa da Pia Campesina, os juros cobrados, e aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário reconhece, entre 6% e 10% ao ano. E não deixa de ser uma taxa significativa, elevada. Olha, há uma redução hoje nos juros, há uma redução na parcela e há uma redução na negociação de mais 1%, quer dizer, de reduzir em menos 1%. Ou seja, você vai ter as melhores condições e condições iguais aos assentados. Agora, o fundamental não é só a questão do crédito. O crédito é importante, mas a inadimplência ela está baseada também na questão da assistência técnica. Pois é, eles não têm capacidade suficiente para produzir, né? Nem eles, nem os outros assentados do INCRA, por exemplo. A questão da assistência técnica é uma questão vital para a agricultura familiar no Brasil. Há recursos do governo federal, há muito recurso, inclusive. Agora, o que é que acontece? Por exemplo, no estado como o de Alagoas, a assistência técnica ela foi desmantelada há 18, 20 anos, quando acabaram com a Emater.
Então isso é um dos maiores crimes perpetrados contra a agricultura familiar. E não foi, nesse período, reestruturada a assistência técnica. Agora estamos reestruturando a assistência técnica. Ainda não será uma assistência técnica de qualidade e no nível que necessitamos, mas já está se caminhando para a reestruturação. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem sinalizado muito com isso, inclusive com recursos, e nós estamos empenhados nisso. Agora, a assistência técnica pública, no Brasil inteiro, ela não está capacitada e com nível de qualidade semelhante à assistência técnica tida pelos grandes produtores do campo brasileiro. Então, enquanto nós não tivermos assistência técnica com qualidade e voltada para a agricultura familiar, isso é fundamental dizer, a assistência técnica não basta você ter só o técnico no campo, esse técnico tem que estar vinculado a essa filosofia, ao pequeno negócio, à pequena propriedade, à organização social, que a agricultura familiar, ela é, além da produção em si de alimentos, uma forma de organização social, onde essa organização social impede, dando as condições, oferecendo as melhores condições, de que as pessoas deixem o campo e venham para as cidades. 80% do Brasil hoje é urbano. Os movimentos, então, têm razão quando reclamam, dizendo que toda a assistência hoje é voltada para o agronegócio, para os grandes produtores. Não digo que é assistência. O grande financiamento que a agricultura, de um modo geral, teve no Brasil, ela sempre foi voltada para os grandes. A assistência à agricultura familiar, até bem pouco tempo, no Brasil, ela era tida como se fosse uma coisa do fundo de quintal. Em Alagoas ainda é isso. Agora, do ponto de vista, quando a gente olha os números em Alagoas, o grande negócio de Alagoas será a agricultura familiar. Porque você tem, fechando o ano de 2008, a previsão é de 166 mil hectares de terra. Toda a área de cana, que é o principal vetor da economia alagoana, é de 406 mil hectares. Fechar o governo Lula, a expectativa em cálculos conservadores será de 230 a 240 mil hectares de terra. Ou seja, mais de 50% de toda a área de cana. Então, esse é o grande negócio. Pois bem, e aí o Iteral está realizando um encontro que começa hoje? Ontem e hoje. Ontem e hoje, no caso. O que esse encontro tem para acrescentar nessa questão? Primeiro, a discussão com os nossos assentados. Segundo, trazendo os técnicos que trouxemos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de organizações não governamentais especializadas na agricultura familiar para informar e manter uma relação muito mais próxima do que a gente já mantém com o nosso assentado. Porque se nós não mantivermos essa relação muito próxima e um acompanhamento da assistência técnica e de todas as outras formas de organização, nós não vamos estruturar a agricultura familiar no campo, por mais que a gente tenha o técnico no campo. Porque você não organiza uma associação ou uma cooperativa se não tiver muita informação, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista social, do ponto de vista econômico disso. Então, essa é uma grande empreitada para os pequenos. Então, você só organiza os pequenos se o Estado estiver muito presente junto aos pequenos. Porque os grandes já têm tudo. O encontro acontece onde? No auditório da FETAG, lá em Mangabeiras. Nós agradecemos então, Geraldo, sua participação aqui no Jornal da Pajuçara. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E no próximo